pessoal. Agora para as outras salas, já dei bom dia aqui para a sala de São Paulo, bom dia para as outras salas, bom dia para os colegas. Eu queria dar o bom dia para o Edson. Em primeiro lugar para o Edson de Ribeirão Preto, que da última vez eu falhei e acabei esquecendo de dar bom dia para o Edson. Edson, bom dia. O Charles de Recife, que é um grande responsável por identificar a Refazenda, que faz parte do nosso diálogo de hoje aqui. No Rio de Janeiro, bom dia, Bernadette, da semana que vem estamos juntos aqui, né? Carol, a Adma. Em Curitiba, bom dia, já dei bom dia para a Meire logo cedo. A Meire é a cofundadora do Parsifal 21 junto comigo. Eu sou o Sérgio Rezende, não falei o nome quando a gente começou. A Meire é a cofundadora, e lá está com a Caro. Caro, bom dia também para você. Na Adelina, a gente tem a Patrícia. Patrícia, não estou bravo não, tá? É só porque o nome que colocaram aqui é Patrícia. Eu sei que para você é Pati, né? Que você gosta que eu te chamo, senão você acha que eu estou bravo com você. O Ricardo Bom, nosso grande amigo, companheiro de longo tempo de jornada lá também. Na Plongé, a Mônica, com quem eu tive ontem, né, Mônica? Está aí. A Renata, grande parceira. Em Porto Alegre, Dulce. Dulce, saudade de você, precisa aparecer aqui em São Paulo para a gente tomar um café. Em Belo Horizonte, a Bruna, que está fazendo uma sala super legal lá acontecer. Então, nós estamos aqui no 31º Diálogo do Parsifal 21, e eu queria começar perguntando para vocês, para que vocês estão aqui? Para que vocês vieram nesse diálogo? Eu não perguntei por quê. Eu perguntei para quê. Alguém já pensou para quê? Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui, se não todo mundo, está com uma agenda complicada, cheia de coisas. Alguém pensou nisso antes? Talvez tem umas pessoas que estão balançando a cabeça. Eu pensei, para quê? Né? Quem não pensou, talvez pense agora um pouquinho assim, para quê? Para que eu estou aqui? Para que eu faço as coisas que eu faço? Para que eu faço o trabalho que eu faço? Para que eu construo a empresa que eu estou construindo? Essa é uma pergunta que a gente nem sempre se faz. Frequentemente a gente sai com uma demanda que às vezes vem de alguém, uma demanda que vem do passado, e sai fazendo coisas. E não necessariamente para quê, no que isso vai dar. Que sociedade eu estou construindo com o que eu estou fazendo, com o que eu escolhi fazer. Com as pequenas coisas, porque a gente pensa que só as grandes coisas é que constroem o futuro, as pequenas coisas constroem o nosso futuro e o futuro da humanidade também. Então, é com essa pergunta que nós temos trabalhado há vários anos aqui no Ecosocial e especificamente no Parsifal voltado para os negócios, né? Para que o negócio que eu estou criando ou estou transformando, para quê? O que muda na sociedade, o que muda na minha vida, o que muda na vida da próxima geração que vem aí, né? Para quê? Que resultado isso produz? E ter consciência sobre isso, entre outras coisas, nos traz primeiramente saúde. Assim, mas Sérgio, o que é isso? Um dos princípios da salutogênese é esse, né? O que é a salutogênese? É o nosso olhar para aquilo que traz saúde. A patogênese é o nosso olhar para aquilo que traz doença. Então, toda a nossa medicina, que talvez ocupe não sei quanto, 80% daquilo que a gente faz de tratamento, ela está voltada para o que produz doença. A salutogênese se preocupa com o que produz saúde. E aí um dos fatores de saúde é sentido de vida. É o significado de vida. Esse é o entendimento do para que eu estou fazendo as coisas. Quando eu busco esse entendimento do para que estou fazendo as coisas, a vida ganha uma outra dimensão e isso é um fator de saúde, junto com inúmeros outros, desde os fatores higiênicos, né, de você ter alimentação e tudo mais, você ter bons relacionamentos. Sentido de vida é um dos fatores de saúde. E a gente entende que isso vale para o ser humano e vale para as empresas também. E é por isso que a gente se dedica no Parsifal 21 a buscar entender quais são esses fatores salutogênicos e propósito como sendo um deles, né?
Para quem já esteve conosco outras vezes, já deve ter visto essa imagem aqui do Parsifal. O Parsifal é um cavaleiro da Idade Média, é uma lenda de um cavaleiro da Idade Média, cuja a história, o jeito como essa história se desenvolve, a dinâmica da história dele, é o que a gente chama de arquetípica, ou seja, que ela tem um modelo, e que se você olha para esse modelo, essa sequência, essa dinâmica, você vai encontrar inúmeras outras representações disso em outras pessoas. Então, a história do Parsifal é de um cavaleiro que aprende a ser cavaleiro aos trancos e barrancos, se torna um grande cavaleiro da Távola Redonda, convidado para estar na Távola Redonda de Arthur. Então ele está no topo da carreira, pensa em alguém que você conhece que está no topo da carreira. O Parsifal, ele, naquela época, estava no topo da carreira de um empreendimento, que é a cavalaria, que tinha uma importância enorme na Idade Média. Então ele estava no topo da carreira, da melhor carreira. E aí ele descobre, ele percebe que faltava alguma coisa, e ele então vai em busca de um propósito maior, de um propósito, né, de entendimento maior do que ele está fazendo, do sentido de vida. Ele fica 5 anos e uns meses perdido na floresta, até que ele encontra, através de conseguir fazer uma pergunta para o rei Amfortas. A pergunta é: do que padeces? Tão simples quanto isso. Do que padeces? E é uma pergunta que parece simples e óbvia, mas muitas vezes o que nós fazemos na nossa vida, nos nossos negócios, é sair fazendo coisas sem, de fato, pensar mais profundamente o que de fato a sociedade padece e necessita que a gente faça. Então, para nós, o Parsifal do século XXI são as pessoas que dirigem negócios que estão à frente de organizações, né, organizações econômicas, que têm um grande poder de transformação. Então, o Parsifal 21 chama Parsifal 21 por causa disso. O 21 é do século 21. E quem é o Parsifal do século 21? Vocês que estão sentados nessa cadeira hoje para esse diálogo. Vocês que, alguns já pensaram para que estariam aqui, e outros que não pensaram para que estavam aqui ainda, mas fique alerta, porque, né, alguma coisa pode acontecer aí depois de vocês ouvirem aqui o que a gente está trazendo hoje com o Marcos e a Magna da Refazenda. Aliás, eu não sei se todas as salas, mas aqui em São Paulo tocou Refazenda. Que música maravilhosa, não é? Gente, né, já faz uma abertura aqui para o nosso encontro bem legal. Só falando ainda do Parsifal para vocês um pouco mais, só para vocês saberem na prática o que a gente faz. Nós estamos hoje iniciando o 31º diálogo. A ideia do diálogo é trazer pessoas para tomar contato com esses pensamentos dos negócios que podem ter propósito, que podem ser mais saudáveis para a sociedade. É essa que é a tônica do diálogo. Nós já trouxemos aqui gente de grandes empresas, CEOs de grandes empresas, gente de pequenas empresas, pesquisadores, gente de fora do país, né, de vários lugares, e a ideia é inspirar. Nós temos as jornadas, que são para aqueles que são mais desconfiados, que falam assim: ah, não, eu vi lá, o cara sentou lá na frente e falou, mas eu quero ver de verdade como é. Então, o Santo Tomé, então a gente proporciona uma possibilidade de ir lá e visitar a empresa. A Refazenda que vocês vão conversar hoje aqui, já foi uma das visitas do Parsifal, e agora, no final do ano, será visita novamente lá em Recife. Então, especialmente, tem convidado todo mundo do Brasil para fazer parte da jornada lá do Recife, mas quem estiver lá em Recife, especialmente, aproveita a oportunidade, acho que daqui umas 2 semanas, mais ou menos, né, vai ter a visita, a jornada, que uma das empresas é a Refazenda. A outra atividade nossa é o Propósito em Ação, que é para as pessoas que falam assim: pô, Sérgio, eu queria muito colocar o meu propósito em movimento, eu queria colocar na minha empresa, mas sabe qual é o problema? Eu não sei qual que é o meu propósito. Tudo bem, não tem nenhum problema a gente não saber.
mas tem um espaço onde a gente pode, junto com outras pessoas, num trabalho de imersão, fazer a pesquisa de qual é o meu propósito e como é que esse meu propósito pode se expressar no meu trabalho, seja como executivo, seja como consultor, seja como empresário, né, empreendedor. Nós também temos a confraria, que é um espaço de encontro das pessoas que fazem parte desses diálogos, fazem parte da jornada, e depois querem se manter conectadas, querem trocar experiências, querem se manter unidas para ir avançando nessa agenda de desenvolvimento. E, finalmente, temos o galpão de transformação, cuja ideia é, bom, ok, eu já me convenci que eu preciso fazer uma transformação na minha organização, só que eu preciso trocar ideias, eu preciso ajuda, eu preciso me empenhar nessa direção de uma forma estruturada. E aí o galpão a gente junta empresas e faz um processo de transformação. Então essas são a nossa forma de atuar. Hoje nós estamos com uma sala na SPM, lá em Porto Alegre. Estamos com uma sala em Curitiba, na sede da Rhodium. Aqui em São Paulo, nós temos essa sala aqui do Ecosocial, temos a Plongé, que é nossa companheira de sala desde o início, que está acontecendo lá na APANA. Temos em Ribeirão Preto a Plural, temos a Adelina em Perdizes, um instituto cultural que é incrível, é bem legal, vale a pena também fazer uma visita lá, mesmo fora do diálogo. No Rio de Janeiro, nós estamos na PUC, no IAG. Em Belo Horizonte, nós estamos na Casa Outono e em Recife estamos na sede da Zoom 3. Então, essas são as nossas salas de diálogo hoje, que estão simultaneamente acontecendo. É esse. Então, nós tivemos diálogo, nós estamos convidando a Magna, que é a fundadora, né, da Refazenda, e uma mulher incrível que vocês vão poder aqui ver pela fala dela, que consistência que tem, né, para fazer o que está fazendo. Não foi sem querer, né, que isso está acontecendo, está sustentando. E o Marcos, que é o filho e agora o cara que está levando essa coisa com mais força para o mundo. A Refazenda tem sido convidada, especialmente nesse ano, estava conversando com o Marcos, especialmente esse ano, para falar em diversos fóruns no Brasil e fora do Brasil também. E a coisa está tão interessante que hoje eles tiveram que trazer o André, porque simultaneamente está acontecendo um outro evento do Instituto Acatu, para o qual eles foram convidados também. Então eles se dividiram, como já estava combinado, Magna e Marcos aqui, né? Eu falei, bom, então vai o André, né, que é o irmão do Marcos, foi para lá, para o Instituto Acatu. Muito bem, queria convidar, então, vocês dois, Magna e Marcos, para ocupar aqui o nosso palco. E antes de vocês começarem, pode sentar, fica à vontade. E antes de começar, só queria agradecer a um monte de gente e um monte de organizações que estão fazendo esses diálogos acontecerem, né? Então, cada vez esse quadro enche mais, graças a Deus, né? Então ele está ficando cada vez mais rico de empresas, organizações, pessoas que apostam que isso aqui faz sentido e que a gente precisa colocar cada vez mais energia para acontecer. Então, um agradecimento a todas essas empresas e organizações. Ok? Dito isso, Marcos, é você que puxa, como é que você quer fazer? Seria, mas como um bom cavalheiro, gostaria de passar E até por origem, né? Vamos lá aqui. Magna, então você quer dar sua voz inicial para começar? Primeiro agradecer muito e emocionada pela não coincidência da Refazenda, né? Porque ao ouvir essa música, eu achava que ela convergia tudo que eu pensava na época, 30 anos atrás. E um pouco de cuidado, porque ela já era uma música icônica de Gilberto Gil, e eu achava que eu não ia conseguir registrar essa marca. E eis que conseguimos registrar. Ele, generoso, porque ele tem esse registro na área cultural e tal, mas a gente conseguiu registrar mais de 10 anos, e isso criou uma tremenda empatia com a convivência cultural no Brasil, porque a gente já tinha um flerte com a área cultural, musical, de teatro,
e cinema, que a gente apoia. A gente escolheu essa área para fazer a nossa mídia. E ao registrar a marca, a gente fecha uma intenção. Nada apareceu por acaso. Só que hoje nada foi por acaso. E quando começou a tocar a Refazenda, eu fico um pouco emocionada, porque ela é o nosso pano de fundo de tudo que a gente vem fazendo. Então, passa a palavra. Legal. O Gil, então, ele conhece a Refazenda e ele não só conhece, autorizou o registro da marca, e a gente, aqui e acolá, a gente pontua algumas coisas em comum. De forma discreta, mas tem feito isso ao longo desses anos. Legal. Obrigado por trazer esse ponto aqui para a gente começar. E obrigada pela música. Bom, pessoal, eu sou o Marcos, a segunda geração, né, da Refazenda, junto com o André. Queria reforçar o agradecimento ao Ecossocial, a Charles, que fez essa ponte. Valeu, Charles, foi massa. André, que é o meu irmão e outro sócio, que está no Instituto Acatu agora, como o Sérgio falou. E em nome de toda a família Refazenda, porque está cheio de gente lá querendo saber como é que está, como foi e tal, agradecer por eles também e convidar vocês nessa viagem, para a gente ter uma eterna viagem, de repensar o mundo através da moda, né? A gente não gosta muito dessa palavra de moda. A gente preferia ser conhecido como uma empresa de tendências de comportamento, tá? Mas isso é muito complexo. Como é que se comunica? Através da moda. Se um dia a gente conseguir criar uma categoria nova, quem sabe a gente mude. Mas, por enquanto, a gente é uma empresa de confecção que faz roupas, faz acessórios, evitando problemas para o meio ambiente ao chegar no zero lixo sólido, que eu vou contar um pouco mais para vocês, gerando um emprego digno e etc. Licença aqui, eu vou ficar em pé para explicar um pouco. A gente costuma dizer que quando a Refazenda começou, a gente era só um propósito. Não tinha nenhum business plan, budget inicial, nenhum desses termos de gestão fazia parte da Refazenda, e as pessoas diziam, não, vocês estão meio fora da caixa, vocês precisam ter um planejamento estratégico, uma coisa assim. E hoje parece que isso está fazendo sentido, né? Todo mundo que teve planejamento estratégico, budget, metas e etc., estão parando para pensar um pouco no propósito que não foi pensado antes. Então, é o convite da gente a vocês a mergulhar nessa história de moda e comportamento consciente. Foto eu trouxe para vocês, pessoal, emblemática, na frente da sede da ONU Europeia em Genebra. Essa foto tem exatamente um mês. A gente foi convidado para falar no Fórum Mundial de Recursos. Acho que já é a terceira vez que a gente participa só nesse ano de um evento da ONU. Até puxar a orelha do Ecossocial, é só a segunda aqui, viu? A ONU já chamou 3. Mas com a jornada vai chegar em 3, tá? Não, é porque a gente quer falar mais dentro do Brasil do que fora, porque a gente ser conhecido mais, né, no Brasil. E primeiro foi em Paris, em janeiro, em fevereiro na Bélgica, e agora nesse último evento. E eles identificaram a Refazenda. Na verdade, a gente passou por um processo de estudo, onde eles investigaram a empresa, eles foram pedir dados desde a parte de recursos humanos até faturamento e divulgaram um relatório global identificando, isso não é uma premiação, é uma identificação, como a Refazenda sendo uma das empresas mais inovadoras do mundo no quesito moda consciente e extensão do tempo de vida útil dos produtos, né? Da economia circular. E as pessoas perguntam, isso foi difícil, Marcos? Não. Difícil foi ser a Refazenda e manter esse propósito durante 30 anos, onde já passaram várias e várias pessoas dizendo, vocês precisam repensar, vender roupa dupla face pelo preço de uma, não fecha a conta, e outras coisas desse tipo que vocês podem imaginar. E a gente voltou de lá com muito orgulho, porque a história está contada e a gente começou a ter convites de universidades para colocar isso num projeto acadêmico, a gente está estudando e tal, enfim. A gente acha que as portas estão começando a se abrir. O início de tudo, eu não preciso fazer tanta apresentação, porque a grande mestre está aqui. Mas a grande ideia que a gente traz é a gente não é uma empresa de reciclagem, a gente não queria reciclar, não era isso, as pessoas confundem um pouco, não era isso o início da Refazenda, a gente sempre quis fazer algo
mais e algo melhor, algo que fosse mais completo, ainda que não fosse muito bem definido no passado. Vou explicar um pouco mais, e essa foto é emblemática, porque certa vez eu cheguei para minha mãe e disse a ela que ela não era normal, e eu queria que ela explicasse a vocês um pouco o que é isso, por favor. Essa brincadeira. Quando eu era a palestrante master, eu dizia que durante algum tempo da minha vida, principalmente na adolescência dos filhos, eu era uma mãe anormal, fora da caixinha. E eles diziam por tudo que queria ter uma mãe normal. E quanto mais eles diziam isso, mais eu estava certa de que eu estava indo em direção diferente do que estava a média. E estava criando um estilo próprio, um jeito de trabalhar. Eis que hoje ele tem isso como uma bandeira. O fato de eu ter sido fora da caixa e ter educado ou conduzido uma empresa diferente, tornou isso um caminho, um conceito. E hoje forma todo o conteúdo. E aí é muito bom ouvir, porque até pouco tempo eu me considerava fora da caixa. Uma mãe normal. Não é normal, eu queria uma mãe normal. Eu, como filho, não entendia, depois comecei a admirar, não sabia ainda descrever isso. E hoje em dia parece que toda aquela mãe que parecia nada normal, hoje está fazendo todo sentido, né? Está fazendo normal e inspirando a cada dia mais nessa trajetória nossa. A gente também não é uma empresa de upcycling, apesar de que a gente usa upcycling como parte do processo. Todo mundo sabe aqui o que é upcycling, só por curiosidade. Vamos lá. A reciclagem que a gente está acostumado a escutar, ela normalmente é um downcycling, né? Quando a gente faz aquela coleta seletiva do lixo, papel, vidro e plástico, eles sofrem uma destruição para depois se formar um novo produto. Então chama isso de downcycling. O upcycling ele não destrói, ele já parte de um patamar para frente. Então, teoricamente, é uma reciclagem mais limpa, que usa menos recursos naturais, e a gente faz isso com os tecidos e até com as roupas acabadas, com o produto acabado, que eu vou explicar um pouco mais depois. Desde o começo a ideia era essa, equalizar, né, balancear o ciclo da sustentabilidade. Essa figura é bem conhecida talvez de 5, 10 anos para cá, mas em 1889, quando você falava que é o ano de fundação da Refazenda, quando você falava em sustentabilidade, todo mundo só olhava para o ambiental, ninguém olhava tanto para o social ou para o financeiro. E para a gente essa equação sempre fez sentido desde lá de 89. Eu demorei um pouco a entender, mas eu acho que depois de muita pressão eu entendi. E se a gente pudesse ilustrar, o social, numa mão, seria gerar emprego, distribuir renda de forma digna. Essa é a palavra para a gente, tem que ser digno. Tá? Hoje a gente vê pessoas ganhando 2, 3, 4 mil reais muito mais dignas do que pessoas que ganham 20 e estão em busca de um tal propósito que ainda não está muito claro. Então é a dignidade quem puxa o lado social para a gente. O lado ambiental, se eu pudesse ilustrar nessa outra mão, seria evitar problemas para o meio ambiente, né? Você tem dois caminhos, ou você resolve ou você evita. A gente costuma dizer que a gente está no caminho de evitar ao não gerar problemas para o meio ambiente. E o terceiro, o capital, seria como se eu tivesse essas duas mãos aqui estendidas e ainda fazendo embaixadinhas com a bola no pé. Se a bola cair, esses dois desabam, ou seja, tem que fazer essa roda girar, e a economia tem que ser pensada, é preciso gerar lucro para manter esse propósito lá em cima e fortalecendo ele cada vez mais. Esse é um depoimento de Laura. Laura é uma cliente real. Na verdade, Laura é uma soma de alguns clientes da Refazenda, que em um evento há cerca de 3, 4 anos atrás, trouxe esse depoimento para a gente. Disse, a Refazenda é como tem a maçã para mim. Ela é como a Apple. E a gente ficou sem palavras para descrever o quão bom era aquilo, porque ela estava dizendo ao mesmo tempo que a Refazenda tinha tecnologia, tinha inovação, gerava desejo, e a gente disse, a gente precisa traduzir isso em algumas palavras, né? E ela trouxe mais, ela disse, por 15 anos eu só tenho usado a Refazenda. E essas minhas peças não se acabam. Isso vai ficar guardado e lá na frente vai fazer um pouco de sentido de outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Para entender todo o histórico da Refazenda e como tudo começou e inspirou, eu trago o legado da alfaiataria. Essa foto é real, tirada em Campina Grande, na Paraíba, por volta dos anos 1940 e pouco. Esse aqui sentado no meio é meu avô. Ele é filho de imigrantes italianos, que junto com a minha avó
vieram para o Brasil ainda naquela época do ciclo do café, se estabeleceram lá na Paraíba, e ele trouxe esse dom da alfaiataria da família dele, que vai explicar um monte de coisa de como a gente veio. Nordeste do Brasil, como eu falei, onde tudo começou, a empresa ainda tem sede lá, a gente passou 10 anos aqui em São Paulo, voltou para Recife, agora está repensando, mas a sede ainda é Recife. É um negócio familiar, ainda permanece familiar até hoje. Reengenharia do vestuário é o nosso propósito, é o que a gente faz no dia a dia. Austeridade por necessidade, um pouco daquilo que eu falei, não tinha orçamento inicial, então teve que ser degrau por degrau sendo construído ao longo do tempo. E essa é a Dona Marina, minha avó, tem 98 anos, professora de corte e costura, ainda faz trabalhos manuais. Foi ela quem ensinou a minha mãe a fazer roupas para as bonequinhas dela, sabe como? Pegando os retalhos que ela achava na alfaiataria. Então vocês imaginam que retalho já começa por aí, nunca foi problema, sempre foi solução. Ele nunca foi visto como um problema, como um constrangimento. Ele sempre foi solução. Isso poderia não ter dado em nada, porque eu acho que muitas crianças já tiveram a oportunidade, sei lá, numa oficina, numa marcenaria, mas essa daqui parece que deu em alguma coisa. E o retalho nunca foi problema, nunca foi, pelo contrário, sempre foi solução para a gente. Para explicar tudo isso, eu queria mostrar para vocês o sistema Refazenda de produção, que foi criado há 30 anos atrás, e vem sendo aperfeiçoado e melhorado até hoje. Tudo começa com a escolha da matéria-prima, a gente começou com o algodão, e depois a gente ampliou para os tecidos de origem natural, o linho, a seda, a viscose e etc., os tecidos planos. Depois, pesquisa e desenvolvimento, isso é comum à maioria das empresas de moda e de confecção, mas a gente tem os nossos segredos. Depois, quando vocês participarem da jornada Parsifal, eu posso contar um pouco mais. Aqui é o divisor de águas, tá, pessoal? O corte, para vocês terem uma ideia, é onde começam os descartes. A cada 100 metros de tecido que uma empresa de moda coloca para dentro de casa, em média, se perde entre 20% e 30% nessa fase do corte. Esse é o divisor de águas. Como é que funciona a indústria comum, Marcos? Perdeu aqui, coloca no custo, embute no preço, a roda gira, tá? Essas empresas descartam, ainda que de forma consciente, sim, mas não se preocupam com isso. Qual era a intenção da refazenda? Era fechar o ciclo. Ó, se a gente coloca 100 metros de tecido para dentro de casa, a gente precisa cuidar dos 100 metros de tecido. Com um ponto alto, gerando desejo. Tá? Não adiantava só resolver o problema do ponto de vista de não transformar lixo, de não gerar problema para o meio ambiente, mas aquilo tinha que se transformar num produto que gerasse desejo para as pessoas. O repensar é o segundo ponto e é o terceiro ponto e é o mais denso. Ele é onde a gente repensa, é onde a gente protótipo, é onde a gente faz todos os testes do que fazer com esses retalhos. O que seria lixo, né? A gente transforma em luxo, através da tal técnica de upcycling, que eu mostrei para vocês, e basicamente a gente tem 3 caminhos. O primeiro é o próprio vestuário, a gente usar esses pedaços menores de tecido como detalhes externos ou interno do próprio vestuário que a gente faz. Segundo caminho, a célula de acessórios, pulseiras, colares e etc., feitos 100% com a técnica do upcycling. E o terceiro caminho são parcerias nossas com cooperativas de artesãs, que estão na região metropolitana de Recife, onde a gente leva essa matéria-prima, leva um pouco de conhecimento. Essas cooperativas transformam em trabalhos manuais com o coração, depois eu vou falar um pouco mais disso, tá? E a gente recompra essa matéria-prima com valor agregado, traz de volta para a nossa confecção, e o principal, a gente não pede exclusividade no conhecimento que a gente leva. Esse é o maior legado que a gente acha que deixa, porque quando a gente sair, elas podem usar aquilo para fazer um ganho por conta própria, tá? E não precisa ter exclusividade para a gente. É o terceiro caminho. Existe um quarto caminho, que é mais recente, que eu vou falar um pouco mais para frente também. Esse processo é dinâmico e circular e a gente aperfeiçoa ele a cada vez que a roda gira, a cada nova ordem de produção que chega na fábrica. Design inovador, transformando lixo em luxo. Isso aqui são algumas fotos para ilustrar. Pesquisa e desenvolvimento, escolha de materiais, o corte, que é o tal divisor de águas, onde a história muda no universo da
das confecções na indústria têxtil. O repensar um pouco na prática do que eu falei para vocês no vestuário, detalhes externos nas peças ou detalhes internos como bolso, viés, detalhes na gola e etc. O upcycling, os acessórios feitos 100% com a técnica de upcycling. E, por último, a matéria-prima manual, que é feita pelas cooperativas de artesãs e também o trabalho manual feito pelas cooperativas de rendeira, que isso é um capítulo toda a parte da Refazenda. A gente poderia marcar talvez uma nova conversa, porque é um longo caminho a ser explicado, mas basicamente são parcerias nossas com pelo menos 10 cooperativas de rendeiras, que estão desde Florianópolis até São Luís do Maranhão, e que a gente tem trabalho de desenvolvimento da renda, do handmade, com essas comunidades permanentemente. Uma vez que a gente faz aquele processo e fecha aquele ciclo na fábrica, pessoal, a gente tem a intenção, o desejo de colocar produtos no mercado que sejam mais duráveis possíveis. Apesar de que na fábrica a gente tem o total controle do que a gente está fazendo, uma vez que a gente vende aquele produto, aquela saia, aquela blusa, a gente não tem o controle, porque a gente não sabe ao certo o tempo de uso, o tempo de vida útil daquele produto. Tá? Mas ao longo desse processo produtivo, a gente a nossa intenção é entregar altíssima qualidade, que vem da alfaiataria, conteúdo, a gente entrega conteúdo técnico-cultural, conteúdo tecnológico, mais recentemente. A temporalidade, quanto mais atemporais as peças forem, maior o ciclo de vida delas no mercado. As lojas afetivas, que é onde a gente conta um pouco dessa história que a gente está tendo a chance de contar aqui para vocês. Design desejo, essa palavra a gente criou um pouco recentemente esse termo, para explicar que não adianta só o ter design, é aquele significado mais primário da palavra design, que tem que gerar um desejo maior e você achar que aquilo está lhe instigando a ter um produto inovador, a ter um produto e serviços inovadores. E o realce e o reuse, que são um pouco das nossas inovações, que eu vou detalhar um pouco mais para frente. Altíssima qualidade, como eu falei para vocês, é a herança total da alfaiataria. Conteúdo, a busca pelo caldeirão cultural que a gente tem para inspirar nas coleções, nos temas, nas matérias-primas e etc. As lojas afetivas, a gente faz uma verdadeira garimpagem de mobiliário, de cheiros, existe o cheiro da refazenda, a música curada para a refazenda, o café torrado para a refazenda, porque é a chance que a gente tem de contar toda essa história que eu estou contando. Vocês imaginam que o mercado da moda convencional não dá esse tempo, né? Ele elege personagens, esses personagens pré-lançam as coleções, lançam, pré-queimam e queimam tudo no universo de 30 dias, ou seja, não dá para concorrer com isso. Cada vez mais a gente precisa contar a história e mostrar a história dentro da fábrica, dentro das lojas, como acontece. Design desejo, esse termo, mais uma vez, que a gente vem falando e frisando. A temporalidade, feito à mão e com o coração. Esse é um dos segredos que a gente tem com essas cooperativas e que a gente foi trabalhar basicamente a autoestima delas, das rendeiras, tá? A dignidade que existe por trás. Hoje existem produtos manuais que vêm do mundo todo, mas a gente não sabe quem está por trás. Se aquelas pessoas estão felizes, se estão tristes, se elas estão dignas dentro daquele trabalho, e a gente preza por isso, pela dignidade e autoestima de quem está por trás. E parece que isso tem dado resultado pelo depoimento das rendeiras. A gente não trouxe dessa vez, mas depois eu posso mandar o vídeo. Acho que o Sérgio já viu e viu uma rendeira bem feliz do que está fazendo. E a inovação, pessoal. Não bastou a gente passar por esse processo de ser uma empresa aparentemente fora da caixa por quase 25 anos. Cerca de 5 anos atrás, a gente levou uma queda, tropeçou grande, forte na crise. Se eu não estou enganado, éramos 114 funcionários diretos e mais de 250 indiretos, 7 lojas, uma fábrica inchada. Por algum motivo, a gente se distanciou um pouco do propósito da gente e foi para aquele universo da moda de você precisa cortar custo o máximo possível, você precisa ganhar escala, você precisa abrir loja, você precisa sair do Brasil. E a gente, sem querer, não esqueceu, mas olhou menos para o propósito, e aí a conta chegou. Quando a crise chegou no Brasil, essa conta chegou. O lado positivo foi que a gente tropeçou e voltou diretamente para o propósito. Hoje em dia a gente tem 41 pessoas
diretas conosco e 150 indiretas, ou seja, menos da metade do tamanho, mas a empresa está muito mais saudável, muito mais robusta do que era antes, e pensando nos próximos passos, principalmente com as inovações que eu vou mostrar para vocês. A primeira delas é o Reuse. O Reuse é de ousar mesmo. Isso é uma missão interna que o nosso time de designers pensa antes do produto sair do papel ainda, tá? Nos protótipos. E a ideia é exatamente criar possibilidades. Existe uma pontuação onde quanto mais versáteis forem esses produtos, mais pontos a gente tem dentro da fábrica e o time de design é mais reconhecido. Um exemplo, e isso também tem um cunho comercial, tá, pessoal? Porque a gente é negócio. Quando a gente faz um macacão que pode ser usado como calça e pode ser usado como macacão novamente, gera a oportunidade de se vender uma blusa e vende. Segunda inovação, o Reuse já existe desde o começo da Refazenda, mas a gente só nomeou ele como um negócio que pode fazer sentido para outros negócios há cerca de 2, 3 anos. E Laura, que é aquela que eu mostrei para vocês no começo, pessoal, trouxe aquele depoimento dos 15 anos, que por 15 anos ela só usava Refazenda, e ela disse para a gente que as roupas não se acabavam. E ficou nas entrelinhas, o que é que vocês, Refazenda, podem fazer por mim e por todas as outras pessoas que usam produtos por 5, 10, 15, 20, até 30 anos, esses produtos não se acabam e a gente não quer jogar fora, porque esses produtos, fora não merecer jogar fora, eles são carregados de história de vida. Então a gente quer ressignificá-los. E foi com esse pensamento que a gente criou o Realce. Assim como Refazenda, Realce também é inspirada numa música de Gilberto Gil, e o Realce veio para realçar peças com história de vida. E como é que isso funciona? A gente ainda está testando essa ferramenta, mas a gente já fez 4 workshops. Através de uma ficha técnica, clientes Refazenda levam suas peças estimadas para as nossas lojas, o time de design vai para a loja, conversa entre si e vê o que é que pode ser feito. Isso é recriação, é ressignificação, é redesign, é co-criação. Nessa hora os clientes participam mais, dizem, eu quero transformar o meu vestido numa saia. Ou não, eu quero trocar a renda do meu vestido, que já faz 15 anos que eu uso, e a gente precisa ir para a cooperativa, desenvolver uma nova renda, trazer, aprovar, e etc. Esse programa tem sido o queridinho da ONU. O Realce é o que mais tem chamado a eles a atenção e chamado a gente para conversar sobre essas possibilidades. E Laura não só bastava ter falado essa coisa dos 15 anos, como ela também trouxe esse outro pensamento. Ela gostou tanto do Realce e disse, Marcos, e aquele meu pretinho básico? Vocês não querem pensar sobre ele? Ela estava se referindo ao Chanel dela. Ela gostou tanto de realçar peças da Refazenda, e que ela perguntou para a gente, por que você não pensa no meu pretinho básico da Chanel, que está aqui no meu guarda-roupa há 15 anos? E a gente pensou, calma, deixa a gente primeiro se certificar, se segurar de que a gente é capaz de fazer isso com as peças de Refazenda, testar, e depois, quem sabe, a gente não pode transformar isso num negócio que faça sentido, não só para a Refazenda, mas para outros negócios, mundo afora. E aí um pouco dos números que eu queria mostrar para vocês, do que já foi realizado, 4 workshops, como eu falei para vocês, mais 285 peças já foram ressignificadas. O índice de satisfação é 99,9%. A gente só teve um caso de retrabalho. 90 clientes participaram dessa experiência, foram até as lojas, e mais de 500 metros de tecido a menos nos aterros sanitários, tá? Isso importa, e importa muito. Com isso, a gente consegue fazer, talvez, com que a peça dure aí por mais 10, 15, 25 anos, e a gente está lidando com produtos de origem natural. O que é isso, pessoal? Se por acaso houver um descarte de uma peça após o realce, depois de 2 ou 3 anos, um produto de origem natural, ele se deteriora em menos de um ano, se for ainda que vá para uma coisa como essa, tá? Se a gente vai lidar com poliéster, tecidos de origem artificial, 100 vezes mais, é outro mundo. A terceira inovação, e não menos importante, e a mais emocionante para mim, é a criação da nossa linha infantil, baseada no meu filho Bento e no meu sobrinho Chico,
E a ideia é fazer com que esse mindset que Magna teve a oportunidade de crescer, comece tudo outra vez. E agora, de novo, bem do comecinho. E é um quarto caminho que a gente tem para aquele processo de produção que eu mostrei para vocês, e que possíveis retalhos, possível lixo pode ser transformado com design em roupas infantis. Aqui é um pouco da nossa atmosfera, é assim que funciona a nossa fábrica. Os meninos saem da escola e vão para lá brincar, e com isso a gente cria e fica um ambiente bem despojado. E os próximos passos é a gente dar escala a isso com paixão, e principalmente com foco nos serviços, como eu mostrei para vocês, mais serviços e menos produtos. Tá? E tecnologia, a gente precisa de ajuda de plataformas e aplicativos que façam com que esses processos do realce e do sistema de produção acelerem, porque o que a gente acha que tem de trunfo é um banco de dados de quase 30 anos de teste que pode ser colocado de uma hora para outra dentro de uma tal plataforma como essa. E por último, e não menos importante, o recado de que a gente não é simplesmente uma empresa de moda. Isso que eu tentei explicar no começo e às vezes ainda falta um pouco mais de palavras, né? Mas a gente é uma empresa que comunica comportamentos sustentáveis através de produtos e serviços. Obrigado, pessoal. É isso. Eu ainda queria ouvir um pouco a Magna. E, Magna, se você me permitir, eu queria puxar aqui um fiozinho. Depois você pode até puxar seus fios aí. Falando de confecção e de moda, falando de fios aqui. A tua formação, se eu não me estou enganado, é algo na área de ciências sociais. Isso, serviço social. Serviço social. Isso. E você foi parar nesse negócio de confecção, né, e de moda. E o Marcos falou várias vezes aqui sobre conteúdo, sobre cultura, sobre conteúdo. Como é que essas coisas se casaram, ciências sociais, conteúdo, cultura, no negócio da Refazenda? Você imagina que há 30 anos atrás, lidar com esses universos era ambivalência. A pessoa que tinha ido fazer serviço social, mas ao mesmo tempo era biscateira de roupa. Biscateira porque eu vendia na própria faculdade, tinha uma facilidade enorme com vestuário, porque isso não era problema, mas eu não tinha o domínio da cadeia têxtil, eu não sabia onde encontrar direito à matéria-prima, eu não sabia como fazer uma empresa. E, por terceiro, eu era uma pessoa muito lúdica, porque eu vivia muito envolvida com cinema, teatro e música. Conciliar essas três coisas hoje é uma expertise. Mas lá atrás era uma ambivalência constante. Eu pulava de uma coisa para outra, eu fazia serviço social, eu exercia a profissão, e cada vez que eu exercia, eu via que eu estava numa coisa de apagar incêndio, que é lidar com a miséria, com a falta de dignidade, sem ter solução para ela, só remediando. E isso veio um insight que foi, eu vou criar emprego digno. A partir daí, eu sei que eu estou criando uma solução. Criar emprego com o que eu sei fazer. 2 soluções, porque eu tinha uma tecnologia na mão. E terceiro, eu não saía da região Nordeste, porque ela em si explica toda uma economia que tem uma deficiência grande de soluções. E essa cadeia têxtil da gente, no Nordeste, não tem fábrica têxteis que resolva esse meu fornecimento, mas ela tem um artesanato têxtil que é abundante e com baixa estima. Eu pensei nesses 3, com a minha formação de serviço social, eu pude trafegar facilmente, porque o conteúdo me deixava mais livre para conversar com todos os setores. Fui um pouco bicho grilo no setor de confecção, porque é um setor, é o segundo maior que emprega, é o segundo maior que polui, é o terceiro maior que é contraditório na formação de ideia, e é lançador de tendência. Isso eu entendi logo, porque eu tenho uma sede de conteúdo e de leitura muito grande. E aí veio essa coisa meio antropológica, que é entender onde eu estou, o que é que eu posso fazer e de que forma eu dei esse start. Na época, eu era militante ecológica. Militante, Greenpeace, WWF. E eu via que o mundo inteiro já tinha uma tendência a isso. O Brasil estava deitado em berço esplêndido de fartura e de negligência. Então, eu acho que foi muito insight, muita sorte minha, muita busca de resolver isso. Foi muito solitário? Foi. Extremamente solitário.
Mas hoje, e ouvir o filho fazer o resumo disso, porque quando eu vou contar essa história, eu me emociono e eu conto muito idealisticamente. Aí eu resolvi que ele seria a síntese do trabalho, de uma forma, e ele está fazendo isso com muito bom. E por trás tem essa fundamentação, né? Que ao longo desse tempo, eu conduzi até 20 anos atrás, o negócio era um negócio fechado na filosofia, eu era apaixonada pelo que eu estava fazendo. Quem tinha acesso se apaixonou e via produto, perenizou, mas depois ele precisava ganhar um pouco mais de escala e ter mais visibilidade. E essa visibilidade hoje aqui se deve basicamente a essa segunda geração que está na empresa. A sucessão é natural. Eu vivo muito lá dentro, bolando as coisas, usando o que eu tenho de melhor, e contei com esse time que vem fazendo o desdobramento. Então, está funcionando. Legal. É interessante você estar contando nessa digamos, dicotomia que você vivia, né, entre o mundo social e o mundo do business, e o quanto isso ainda está presente hoje. A gente conversa com muita gente e frequentemente nos processos de desenvolvimento individual eu ouço as pessoas falando para mim, nossa, mas eu queria muito colocar o propósito junto com o que eu estou fazendo, ou eu queria colocar arte junto com o que eu estou fazendo, tem uma dificuldade de encontrar esse espaço de conciliação. É bem legal que você tenha conseguido fazer, né? E acho que serve de referência né, um farol dizendo assim, gente, é possível fazer. Eu queria ainda voltar também num ponto, tanto o Marcos como você falou de trabalho digno. Daria para você qualificar um pouco o que para vocês é essa história de trabalho digno? O trabalho digno, ele começa na hora em que todas as pessoas que estão ao redor da gente, elas têm expertise própria, elas têm talento. E elas têm que ser estimuladas a esse talento. Ninguém passa despercebido. Da simples pessoa que está fazendo serviço, mas ela é boa também de pregar botão. Ela também é boa de fazer uma comidinha para a equipe. E aí, a inserção dessa pessoa em várias frentes transforma ela em um coadjuvante, não numa função específica. Por exemplo, a rendeira que fornece renda para a gente, ela tem acesso à planilha de custo da peça e ela tem direito de resolver se o que ela quer participar em termos financeiros é aquilo ali, o que comporta no preço e como é que aquilo procede. Isso é digno, porque apesar do pouco conhecimento matemático, às vezes, ou proporcional, ou estrutural do custo de uma peça, mas explicar uma coisa dessa financeira é como você vender um televisor no Black Friday. Está tanto por tanto, e aí o custo daquilo ali está explicado, e a pessoa sabe que quer aquilo. Então, essa relação essa relação digna passa pela transparência, passa pelo posicionamento e pela responsabilidade de quem está contratando, seja ele em qual for, não se isentar da responsabilidade. Agora, também tem que tangenciar todo o conflito social que a gente vive, que está aí de pano de fundo. Quem gera emprego, quem gera oportunidade, responde por toda uma negligência total do aparato. Por exemplo, você dá um emprego digno, mas aquela pessoa não tem uma saúde digna. Então, você tem que manter ela saudável. Tem um emprego saudável, formas saudáveis de se alegrar, de fazer o que está, para ela adoecer menos. E isso a gente vem monitorando ao longo dos anos, o que é saúde. A gente tem tido poucos casos, agora mesmo a gente está com 2 funcionárias doentes e está preocupado com isso, porque ao longo da vida nunca teve 2 pessoas doentes tanto tempo. E isso significa que a gente tem que prestar mais atenção. Porque tanto do ponto de vista produtivo quanto do ponto de vista humano, as duas coisas estão sempre conversando. Então, a dignidade passa por essa condução humana de quem é que está com a gente o tempo inteiro. E ele é coadjuvante sempre em 3 frentes. Ele nunca é especializado em algo. Para ele também, ao sair dali, ter forma de sobreviver de outra maneira. Falando em linhas gerais, Sérgio, o Brasil é um grande produtor de roupa, ou seja, sem valor agregado. Existem marcas e muita coisa bem feita que faz muito barulho no Brasil, existe. Mas se você for pegar números, certo? Existe mais gente fabricando calça jeans para terceiros do que calça jeans pensada com design autoral. E aí você já começa a ver que tem muita gente fazendo algo que não tem valor agregado, certo? Volume,
mesmo. E aí a gente vai competir com os asiáticos, você deve imaginar onde é que a gente vai chegar, né? Quando você vai trabalhar com uma moda um pouco mais autoral, onde exige não só um conhecimento técnico, mas uma maior explicação do porquê que as costureiras estão fazendo aquilo, a coisa começa a mudar um pouco, sabe? Elas começam a pensar em desejo, em para quem que elas estão fazendo, como é que a gente tem um processo muito de retroalimentar elas, fulana ou uma pessoa X te elogiou. E de vez em quando as costureiras vão até as lojas e têm um feedback direto com os clientes. Então eleva para um patamar de protagonista e não de coadjuvante, como é infelizmente a maioria do mercado nacional ainda. E vocês falaram, acho que o Marcos foi você que falou lá no começo, sobre comunicar algo, né? A moda que comunica algo. O que vocês procuram comunicar com a moda que fazem? A gente toma não só pelo shape da roupa, mas estamparia. Por exemplo, essa estampa que eu estou usando, ela se chama Feira Orgânica. A gente lançou o ano passado, mas era para as pessoas que estão comprando roupa também serem conscientes que elas tinham que optar. Então, toda vez que ela vestir aquela roupa, ela sabe que ela tem um compromisso com o orgânico. E isso agora, ela tem que ter o apelo do desejo, ela tem que ter o apelo do bom desenho e do bom caimento de um produto tal. A gente lançou agora uma outra coleção que o garoto propaganda é essa aqui, é viagem. E a viagem é uma viagem interna. O que é que você está fazendo na sua viagem interna? Você não precisa ir muito longe. Você pode ter Paris, Nova York, São Paulo, Recife, tudo junto, ao fechar os olhos. E a gente protagoniza esse discurso no nosso lançamento, para que a gente esteja conversando com o dia a dia do cliente sem precisar de ícones externos e tirar partido dessa filosofia que a gente acredita. Então, pensando em aliar os preceitos da temporalidade, conteúdo, cultura, porque naturalmente as peças de roupas mais estampadas ela tem um tempo de vida útil menor, cansa, a pessoa enjoa mais rápido e etc. Quando você lança, se preocupa em criar algo que tem uma história por trás, aquilo vira quase que um amuleto. Então as pessoas que consomem feira de orgânicos ou viagens, elas se identificam com um universo próprio e termina usando aquela peça por muito mais tempo, estendendo o tempo de vida útil natural do vestuário. Uma outra coisa que eu queria que a gente faz um pacto há muito tempo, que a nossa mídia ela vai através do teatro, do cinema e da música. E aí, tanto a gente usa a plataforma música para se comunicar, a gente apoia vários grupos musicais, como a gente faz parte de elencos de cinema, quando tem algum filme sendo preparado. A gente quer participar desse filme, porque o conteúdo dele também vai nas roupas e vice-versa. E sempre foi uma plataforma de conteúdo estar junto com essas pessoas que estão sendo protagonistas na cena cultural. Legal. Talvez aqui já para ir fechando aqui essa primeira parte, antes das perguntas, uma última é sobre essa questão da duração, né, das roupas. Pensamento corrente que isso é um tiro no pé, né? Se você faz uma roupa que vai durar 10 anos, como é que você vai fazer com que a cliente volte para comprar outras roupas? Parece... O pensamento corrente vamos fazer uma coisa que dure até a próxima estação, na próxima estação o cliente volta para comprar novamente e por aí vamos. Como é que vocês pensam essa história da durabilidade das roupas? Quer começar? Ela tem uma surpresa. É o seguinte, se pensa muito como fidelizar meu cliente. Aí eu faço promoção, eu faço clube de fidelização, eu faço várias armas, mas no fundo eu não fidelizo na realidade, eu crio iscas. E quando você fideliza, o cliente volta. Porque no guarda-roupa dele tem uma roupa falando com ele o tempo inteiro, eu valho a pena, eu quero estar com você. E essa roupa, tanto quanto o mobiliário, tanto quanto, ela vai estar com você o tempo inteiro e puxando outras roupas. Para nossa surpresa, à medida que a gente ressignificou, o nosso cliente passou a comprar mais. E passou a irradiar mais, passou a dar de presente, passou a querer fazer isso, porque é como se você estendesse a garantia de um produto. Você tem um carro que a garantia dele é de 10 anos. Você sabe que naqueles 10 anos você está bem. Você não vai, né, se acontecer qualquer coisa com ele. Toda essa proteção ao produto trouxe mais pessoas
trouxe, o cliente da gente fidelizou. Em vez de ele se entreter ou, ao passar no shopping, se absorver com a outra marca que está lançando, não, ele dizia, mas eu tenho aquela marca que eu gosto. E é isso que hoje todo mundo está atrás, é que você não saia da cabeça do cliente, e a gente faz isso. Então, à medida em que a gente está tomando conta do produto, a gente está atraindo mais, o que é surpresa, porque a gente achava que ia ser arriscado. A gente se lançou numa coisa protagonista e que poderia o consumo diminuir. Para a gente não, ele aumentou. E ele aumentou também, por exemplo, o valor agregado, que a gente tinha que explicar muito à pessoa por que tinha aquele valor. Hoje, com toda essa mensagem, o valor do produto está estabelecido. Não tem muito o que questionar ali. E está aberto, né? Os custos estão abertos, a formação de preço do produto está aberto ao consumidor julgar. Isso. Completando bem rápido, o tempo de vida útil dos produtos que se tem ideia, isso é um dado americano, o Brasil não estudou ainda isso, o fast fashion, ele mesmo calcula entre 1 e 3 anos no mercado, o tempo de vida útil. Médio, mais uma vez eu digo americano. O brasileiro deve ser parecido porque a gente tem uma influência muito grande cultural e consumista, etc. A gente não tem uma pesquisa formal, mas os clientes são as melhores pesquisas e eles trazem isso de 15, 20 até 30 anos. Então, a gente se preocupa muito em como pensar nisso. Desde que a gente criou o Realce, como eu falei para vocês, como funciona ainda como workshops, eles não são permanentes, mas sei lá, agora em dezembro, do dia 12 ao dia 15, vai ter uma oficina do Realce em nossas lojas. E normalmente nesse período do Realce as vendas de produtos novos dobram, porque as pessoas ficam tão satisfeitas com aquela ressignificação que termina dizendo, eu vou garantir e ter mais uma para os próximos 30 anos. A gente ainda não entendeu bem porque isso está funcionando, mas a gente acha que principalmente é a mudança do patamar, como o Magna estava explicando, da fidelização para a lealdade, né, que é o melhor. São os clientes, eles não são fiéis, eles são leais, e eles saem das lojas falando bem do serviço real, falando bem dos produtos refazendo, e com isso atraem mais clientes para experimentarem esse processo. Legal. Muito bom. Nós vamos agora fazer aquele momento de conversa na sala, entre as pessoas. A ideia é que a gente, durante uns 10 minutos, converse sobre o que eu ouvi aqui que me chamou a atenção. Troca com alguém, especialmente alguém que você não está, né, que você não veio junto aqui para a gente poder, né, conhecer outras pessoas. O que você ouviu, que te chamou a atenção e que perguntas ficaram para você? E aí, como é que vai funcionar a próxima etapa? Em todas as salas, vai ter alguém com post-it. Você vai, a pergunta que você quiser trazer para a Magna e para o Marcos, você vai escrever no post-it. Uma dica, se você quer que a sua pergunta chegue até aqui, perguntas curtas têm mais chances de chegar. Pergunta que vai do verso do post-it, geralmente ficam para depois, se der tempo, né? Então, perguntas curtas chegam aqui. Como são várias salas, eu já também, para que não crie uma expectativa, frequentemente a gente não consegue responder todas as perguntas, vem muitas perguntas aqui, então a gente vai selecionando por temas, né, depois do intervalo, e vai fazendo as perguntas para eles. Então, voltando em termos práticos, o que é para fazer? Conversar com a pessoa do lado, aí, né, escolhe uma pessoa, o que me chamou a atenção, o que foi interessante que eu ouvi, e o que eu tenho de pergunta. E aí as pessoas nas salas vão distribuir os post-its para vocês, e esses post-its vão chegar aqui para mim, num processo mágico, incrível, que, né, só quem trabalha aqui na frente sabe como é que ele funciona. Tá bom? Então, 10 minutinhos, daqui a pouco a gente volta para as perguntas e respostas com a Magna e com o Marcos. Tá? Bom, pessoal, vamos voltar, todo mundo pronto? Algumas perguntas, já temos mais perguntas, chegando mais uma aqui, temos mais perguntas do que a gente vai conseguir responder, pelo tempo que nós temos, mas já vi que tem
Tem coisas bem interessantes aqui para a gente continuar batendo papo, então, com a Magna e com o Marcos. Muito bem. Então, eu vou, conforme eu tinha adiantado, eu vou procurar agrupar algumas dessas perguntas. Estou tentando fazer uma sequência aqui, né, de acordo com a temática. E eu quero começar com uma pergunta acho que é de esclarecimento aqui. O projeto Realce, ele parte da ideia de utilizar as peças de formas distintas ou ressignificar a peça. Então, isso eu acho que não ficou tão claro. E já engato uma outra pergunta aqui, que é, depois do Realce, o que vem depois do Realce? Tá? Então, Realce utilizar a peça de formas distintas ou ressignificar a peça? Teoricamente não tem limite. Vai de acordo com as possibilidades técnicas, né? Como eu falei, você pode, o que é mais incomum, transformar um vestido numa saia, isso seria mais ordinário, digamos assim. Uhum. Mas é possível. Mas a maioria das ressignificações é dar uma nova cara ao próprio vestido. Fazer com que ele sofra um redesign, um upgrade e gere um novo desejo. Mas não existe um limite de uma coisa ou outra. Tá. E tem alguma coisa pensada em termos assim, técnico como o Realce? Tem alguma coisa pensada como um próximo passo? Na verdade, o próximo passo é fazer com que o Realce vire sistemático e não só via esses workshops. E possa fazer sentido para outras fronteiras, né? Não só para a refazenda, mas para outros negócios que conversem e que achem isso interessante. Então, aqui tem uma pergunta que parece que o que vocês estão dizendo é mais serviços e menos produtos. E como que desenvolve esse caminho no negócio? Como é que vocês imaginam trabalhar com mais serviços e menos produto? Nesse momento a gente pode ter feito parecer, mas eu acho que nunca a criação vai sucumbir ao serviço. A criação é a imaginação, o novo, o que instiga, porque o olhar do ser humano estético, ele nunca cansa de buscas. E a gente tem um manancial que é inesgotável, e hoje a gente tem uma equipe que tem uma criação enorme. Ela pode fazer as duas coisas. Como sempre, a dicotomia de estar fazendo um serviço, mas ao mesmo tempo estar criando peças novas. E isso alimenta uma coisa e outra. Se a gente fica mais no serviço, talvez a gente rotinize, uberize um determinado comportamento que não é. Ele é para ser inovador e sempre está criando tendência. E essa tendência só resolve na criação, na transformação do produto. Quase nunca no serviço. Um serviço, às vezes, é demandado por necessidades. A gente não cria ele, a gente não quer que ele se estabeleça como parâmetro. E a gente está vendo que podem ter 2 empresas ou 3 convivendo paralelamente, que a gente não previa isso há 5 anos atrás. Hoje a gente já percebe que a gente tem que criar uma célula só para resolver Realce, e a administração disso é uma plataforma, a gente está aí, né, se preparando, e a criação da refazenda a cada dia tem que ser mais intensa, e mais profunda, no sentido de buscar mais soluções têxteis, de procurar soluções de aviamentos, que a gente nem trouxe para cá. Mas, por exemplo, a maioria dos aviamentos da roupa a gente cria a partir do tecido. A gente, em vez de usar um zíper, ou em vez de usar fivelas metálicas, ou o que você vê na roupa, a gente tenta solucionar com o próprio tecido. E isso é reengenharia. Reengenharia têxtil, né, que é o que a gente propõe. E fortalecendo essa coisa de mais serviços e menos produtos, foi um dos principais feedbacks, um dos principais highlights daquele relatório da ONU que eu falei. Eles falaram, vocês precisam contar mais essa história para poder espalhar esse comportamento na medida do possível. E o caminho não é abrindo lojas, porque existe um limite, né? A gente não acha que o mercado vai virar e o fast fashion vai deixar de existir. Não, pelo contrário, isso vai conviver com o fast fashion. Mas a escalabilidade seria bem maior através dos serviços do que abrindo loja desse modelo antigo que a gente já testou e viu que não era muito a nossa praia. Tem uma pergunta aqui agora que vai um pouco para dentro da organização,
que é se existe transparência de remuneração entre os cargos na empresa. Então, se existe, qual que é a distância entre o menor salário e o maior salário? 6 vezes. O menor para o maior são 6 vezes. 6 vezes? 6. Como é que essa transparência... Isso está explícito para os funcionários. Isso está explícito para os funcionários? É. A gente ganha 6 vezes o que uma costureira ganha. Tá. Quando ganha? Porque o nosso é variável de acordo com o nosso depende do faturamento. O nosso Prolabore é bem parecido com a média. E aí, quando existe o lucro, o nosso limite fica nesse 6 vezes. Eu só queria criar um parêntese. Quando ele fala na austeridade ali, essa foi uma coisa que eu fui taxada de anormal, porque durante o período todo de fundamentação dessa experiência, a gente teve momentos de crescimento econômico e hora queda. E eles, menores, ou ainda não entendendo o ciclo econômico, esse ciclo econômico do Brasil maravilhoso, tinha épocas que a gente passava por situações de ter que vender o carro, de ter que mudar de casa e tal. E isso, para eles, era um fator de instabilidade. Para mim, era um fator de fase e que depois viria uma outra, porque eu acreditava no meu potencial de renovação, de recriação. E essa austeridade foi muito em cima de, ao poder ter algum ganho financeiro, o que fazer com ele? O deslumbramento nunca foi a praia. Então, a austeridade era quase que uma filosofia de missão, de missionário. E eu acho que isso foi um grande ganho na empresa. Então, hoje você abrir uma planilha de custo não é problema, porque você tem que ter uma coerência entre o que você está dizendo e como você está vivendo. É quase que uma prestação de conta. Para a gente é muito tranquilo. E tem uma pergunta aqui também que vai na direção do consumidor. Isso também, como é que você divulga para o consumidor, se é que divulga a formação de preços? A gente divulga via redes sociais, né? Basicamente naquelas postagens do Stories do Instagram. Então, de vez em quando a gente está recebendo feedback o produto Refazenda é caro, ou ele está caro, e aí não dá tempo contar, e a gente acha que não consegue passar um pouco daquele processo Refazenda de produção pelas redes sociais, porque é deixar muita dúvida. Então, a gente vai para a formação de preços, diz, esse aqui é o custo da mão de obra, que no nosso caso é o maior, é mais informação interessante, na média do mercado se faz... desse mercado que eu falei que não é o mais interessante, mas o do volume, o custo da matéria-prima é mais importante. No nosso caso, na formação de preço da Refazenda, o custo indireto, que é a mão de obra, chega a ser de 5 a 10 vezes maior do que o custo da matéria-prima. E aí a gente conta essa história, essa peça custou tanto do ponto de vista das pessoas, material, margem de lucro, contribuição, imposto, cartão de crédito, e aí sai debulhando esses... E aí gera muito interesse, principalmente saber por que tanto na mão de obra. E aí abre espaço para a gente falar sobre aquele repensar, que é onde a gente gasta mais tempo testando, né? Não adianta só pegar o retalho, transformar em qualquer coisa, colocar para vender, resolver um problema ambiental de curto prazo, porque depois ele vai voltar, se não gerar o desejo. Né? Então, esse processo do repensar, ele é o mais custoso, porque a gente fica testando o produto, testando a usabilidade, testando o nível de desejo gerado, para depois colocar ele em série. Aí isso é que faz a formação do preço ficar mais onerosa. Tá. Aqui tem uma pergunta também sobre como é que vocês trabalham com a rede de... rendeiras, né, do Nordeste. Vou achar a pergunta aqui, mas como é que vocês trabalham essa rede de rendeiras? A gente trabalha com uma periodicidade, um ciclo de periodicidade, porque a gente, há algum tempo, a gente detecta que todo o artesanato têxtil Nordeste, ele tem um pico de venda no verão, por conta de turismo, praia e tal, e depois ele entra num declínio enorme, que é o inverno. Não existe inverno, mas em termos de fluxo turístico existe. E aí essas pessoas não têm onde vender, porque elas vendem na praia, no turismo. De repente a gente se colocou nesse vácuo, que era garantir que nesse período da entre-safra a gente pudesse ter uma continuidade. A outra é que a pontualidade, a qualidade, a matéria-prima, por exemplo, a matéria-prima é oferecida por a gente, mesmo que depois ela abate no total do produto, mas a gente quer garantir que a qualidade seja
seja monitorada. O produto artesanal, muitas vezes, ele é feito por gambiarras, é feito por restos de linha, por produto de segunda qualidade, que é mais acessível, e isso cria toda uma baixa estima nele. Quando você compra, ele não tem uma funcionalidade, ele não tem uma modelagem legal, as cores desbotam, enfim, isso faz parte de toda essa subcultura que o Brasil não resolve. E aí a gente consegue, nesse momento do relacionamento, a gente subir essa qualidade para o que a gente está consumindo. E, por exemplo, a gente tem, que eu me lembro assim, o frivolité, a renda filé, o crochê, a renda de bilro, e todas essas são cooperativas que a gente lida não paralelamente, até para confundir, né? Elas confundem muito na hora que olha. E para treinar as equipes da gente de venda para identificar a renda, isso também é complexo. Então, a gente passa um período naquela renda, deixa ela ali, passa para outra, e depois volta para essa novamente. Então, cria também uma sede de que trabalhar com a gente é legal, mas não acostuma, sabe? E nem causa dependência, né? Nem causa dependência, porque a gente trabalha de forma circular, quer dizer, de vez em quando, num período de 12 meses, a gente está trabalhando com as 10 cooperativas. Aqui tem pergunta sobre a questão do processo logístico e como é que você trabalha, se você tem alguma política de neutralizar a cadeia de abastecimento, pensando no Brasil do tamanho que ele é. Então, como vocês lidam com esse tamanho de Brasil, a logística e a neutralização, né, dos impactos ambientais de vocês no Brasil? Foi bom lembrar, toda a matéria-prima, a maior parte do sul e sudeste. O nordeste não tem autonomia hoje para oferecer fibras naturais. E, diferindo aí, que fibra natural não é fibra orgânica. O orgânico no texto é mera ideologia, porque você não planta algodão aqui e faz uma roupa ali na sala. Esse processo todo ele é poluente e a gente sabe como ele é. Então, a gente tomou a decisão de que, ao escolher uma fibra natural, a gente tem uma responsabilidade de zerar essa conta. Então, se a gente consome, um exemplo, 2.000 metros de tecido, a gente tem que ter 2.000 metros de renda manual, de 2.000 metros de aviamento, tal, que a gente faz essa compensação. Na nossa cartela, na planilha de custo, isso é até bom, porque a gente neutraliza também todo esse custo de frete e de traslado que a gente faz da matéria-prima nesse país continental. Então, a gente sabe que se a gente tivesse em outra região, a gente teria menos custo. Mas, em compensação, a gente não estaria fazendo um trabalho de base e de exemplo numa região que precisa tanto. Então, o fato de estar no Nordeste, se identificar com todas as causas e defender um DNA nordestino também é uma tarefa como brasileiro, nisso daí. E a gente acha que só em fazendo isso e se responsabilizando, a gente já está criando um empate moral e de carbono ao mesmo tempo. Tá bom. Tem pessoas querendo comprar, pelas perguntas aqui. E aí, vocês estão pensando em abrir canal de vendas em outras regiões do país? E tem aqui, pessoal, assim, ó, em BH, especificamente, onde é que eu compro as peças de vocês? Então, tem demanda já acontecendo aqui. Perfeito. Diga aí, como é que faz que as pessoas que se interessaram possam comprar? Por enquanto, né, atualmente as 3 lojas físicas são em Recife e tem a online, que atende o Brasil inteiro. Revendas, ou seja, esforço de atacado nosso é pequeno, então tem poucas lojas revendendo refazenda. Se eu não me engano, hoje algumas aqui no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Londrina no Paraná e infelizmente mais do que a gente gostaria aqui fora do Brasil, Espanha, Portugal, Inglaterra e França, tudo isso em pequena quantidade, tá? A gente tem cerca de 90%, 95% do volume de fabricação é para atender as nossas próprias lojas e esses 5% as vendas de atacado, que são vendas mais significativas do ponto de parcerias de propósito do que comercialmente e financeiramente falando. Mas existe sim a intenção de voltar para São Paulo, isso não está claro, mas assim que a gente souber quando e como, a gente vai avisar. Tá. Tem uma pergunta aqui que é mais ligada assim, ao marketing, à comunicação, à percepção de valor
da Refazenda. Então, a pergunta é o que move o consumidor da marca? É mais o apelo ambiental? É a necessidade de criar uma identidade ou de uma marca exclusiva? E ainda a pessoa coloca aqui, olha, a Refazenda é uma nova Chanel, né? Então... Oxalá, que chega no valor agregado dela. A gente veio de um... Posso começar? Sim. A gente veio de um tempo que eu lembro ainda que a gente era visto como hippie, só hippie. E por isso o nicho ficava quase nada. Depois a gente evoluiu para o hip chic, lembra? As pessoas começavam a enxergar a Refazenda como... já tem um pouco de cool, chique e tal. E agora a gente tem recebido o feedback de high fashion, que pra gente é bom e é ruim. High fashion faz com que você pareça que tem um preço muito alto, mas pelo menos você lança tendência. Então esse é o lado bom que a gente está vendo. Aquele painel que eu mostrei para vocês, aquele slide dos atributos, aquilo guia muito o esforço de comunicação para a gente. O que é que eu quero dizer? Tem consumidores que procuram a Refazenda pela questão da altíssima qualidade e não adianta falar para esses caras, para essas mulheres sobre sustentabilidade, porque não é a deles. Tá? Então a gente tem um nicho que procura a Fazenda por altíssima qualidade, tem um nicho que procura pelo design desejo, tem um nicho que procura pela sustentabilidade e a gente começa a perceber que quando esses nichos se fundem em mais de um atributo, a gente começa a conversar com os clientes leais, que é aqueles que vão divulgar. Mas a gente aprendeu de um tempo para cá que não dá para falar tudo, né? E que o primeiro nível, o primeiro critério, o primeiro filtro dos clientes Refazenda é o cultural. Quando a gente vai para o cultural no Brasil e ainda mais no Nordeste, a gente afunila muito. E aí é preciso que essa galera que tem a cultura tenha grana também. Aí a gente afunila mais ainda, vocês devem imaginar, né? Mas aí quando a gente começa a abrir esse leque e falar com nichos independentes por características e qualidades diferentes, aí o nicho volta a aumentar. É mais ou menos isso que baliza a estratégia nossa de marketing. Tá. Você contou, Marcos, que a Refazenda passou por um momento difícil, né? Vocês tiveram que colher. Você falou que também estava mais saudável. Tem uma pergunta aqui sobre o bottom line, né? Como é que vocês estão hoje em termos de resultado? Cara, eu talvez não devesse falar de números, enfim, mas eu posso dar características, né, que mostram isso. Em 2014, 2015, a gente estava inchado, com essa filosofia de crescer um pouco distante do propósito, levou a queda, caímos. Acho que foi embora 100% do nosso patrimônio físico, né? Isso. Mas as pessoas que eram e sempre foram mais importantes ficaram. E aí a gente meio que se desesperou um pouco e depois a mamãe chamou a atenção, dizendo, o principal não foi embora, que é o legado. Vamos ver o que é o propósito junto do legado, vamos ver o que ele vai trazer, o que é que ele vai trazer de surpresa para a gente. E aí a gente hoje está, como eu falei para vocês, com 3 lojas. Essas 3 lojas, por causa desse esforço de inovação, 4 lojas, desculpa, faturam quase igual às 7 no passado. Isso eu acho que é um bom termômetro, né? A produtividade aumentou dentro da fábrica, a autoestima da galera está lá em cima. A gente acabou de comemorar o aniversário de uma costureira que fez 25 anos e ela disse, depois da festa, o melhor presente é não só trabalhar na Refazenda, mas sair por aí dizendo que trabalha na Refazenda. Isso não tem preço, vocês devem imaginar que isso gera resultado e os resultados estão acontecendo. Eu acho que a gente ainda demora aí 1 ou 2 anos para resolver os problemas que aconteceram em 2014, se o ritmo acontecer como tem acontecido. Se a coisa acelerar, melhor, e a gente consegue virar o jogo mais rápido do que imaginou. E nessa direção também vocês falaram sobre essa coisa de se perder talvez um pouco no propósito. Tem uma pergunta aqui, algumas perguntas sobre essa coisa do propósito. Como manter hoje, depois dessa experiência, como mantém vivo o propósito? Como é que não se perde e como é que ganha escala? Como é que vocês acham que é possível ganhar escala ainda com o propósito?
Porque o propósito nunca deixou. Eu acho que deixou de faltar comida, mas o propósito não. Deixou de faltar ar. Eu acho que em plena crise, essa crise econômica de baixo consumo, de perplexidade com as mudanças e tal, faltava ar. Como é que a gente vai manter tudo? E eu acho que ao abrir mão de coisas físicas, isso ajudou a detectar e aprofundar mais ainda o propósito. Agora, o que a gente sente é que, como a gente tem a cadeia toda, desde a criação até a venda, o ponto de venda ele precisa ser educado dia a dia para falar esse propósito. Essa é a parte mais difícil. É onde você tem que ser didático a ponto de que o vendedor que está na ponta da loja, que tem uma meta no final do mês, que trabalha dentro de um shopping e que trabalha até 10 horas da noite e tem filho e tal, ele consiga captar uma coisa que está distante da realidade dele, uma filosofia de vida. E isso é a parte mais difícil do escalamento. Quando você escala a experiência, você vai perdendo capilaridade na intensidade. Então, essa foi a volta que a gente deu avaliando. Quando a gente tinha 7 lojas, a gente encontrava muito cliente que consumia a roupa, mas não sabia nada, inclusive da funcionalidade da própria peça. Porque o vendedor não teve tempo para explicar e nem o consumidor foi estimulado a isso. Então, toda vez que você escala alguma coisa, você perde qualidade nela. Isso em tudo. Na agricultura, na gastronomia, em tudo. Então, a gente acha que no escalamento tem que haver uma reengenharia. A aprendizagem é essa. Tá. Está querendo completar, Marcos? Não. Cita para a gente as 3 principais razões para o sucesso do negócio. O que você acha que são as 3 principais razões? Eu acho que as 10 primeiras vai ser gente, pessoa. Depois vai começar alguma coisa a mais. Mas se eu pudesse voltar, seria aquela imagem lá, aquele slide do tripé, né? Começando pelas pessoas, atenção máxima ao meio ambiente, nesses 2 caminhos de resolver ou evitar, e com atenção para o financeiro, que é um negócio, tem que gerar receita. As margens não precisam ser tão agressivas, feito o mercado está acostumado, mas precisa gerar uma gordura para manter aqueles 2 principais agentes, o social e o ambiental, motivados, digamos assim. Eu acrescentava. Das 3 coisas, eu acho que a primeira é teimosia. Tudo que você faz tem que ter o quê de teimosia muito grande. A outra, assim, o local que você está no mundo não deve importar muito, e sim a sua compreensão de mundo. Muitas vezes eu escuto as pessoas tendo uma experiência pioneira num lugar extremamente resistente, conservador, pobre de recursos e tal. Se ela saísse dali, se transportasse para outra, ela estourava. E isso foi a minha sensação. Apesar de eu estar no Nordeste, onde não tinha e até hoje não tem uma conversa com o produto têxtil, é difícil essa conversa, mas pela minha facilidade técnica, eu me coloco em qualquer lugar do mundo. E aí eu digo, como é que eu falaria se eu estivesse em Barcelona? Como é que eu falaria se eu estivesse na Irlanda? E essa coisa de você se teletransportar, você não se limitar pelo seu espaço físico, é um segredo. O espaço físico, cultural, lhe lapida. E a gente vê muito potencial sem lapidar. Então, parte do sucesso é essa transcendência, né? E a terceira é não se intimidar com os recursos financeiros. Você procurar aliados. Procurar aliados o tempo inteiro. Eles existem. Legal. Aqui uma pergunta, se vocês já escreveram sobre o upcycling como método, se vocês já escreveram alguma coisa, se tem registro das etapas do que é ou do que não é o upcycling. Aqui provavelmente alguém querendo saber, né, sobre como funciona e até poder colocar em prática em algum negócio. Se eu não me engano, no nosso site tem alguma parte, alguma aba, alguma página falando sobre o nosso upcycling. Upcycling é um termo que, se você for lá no Wikipedia, vai ter surgido em 2011, talvez.
é uma daquelas coisas que a gente diz, pô, a gente sempre fez isso e não tinha uma nomenclatura. Aí em 2011 existiu. A gente se acha, por exemplo, capitalista consciente desde 1989 e agora existe o capitalismo consciente e a gente faz parte. A gente se acha empresa B desde 1989, agora existe a empresa B e a gente está em processo de certificação. Tem várias coisas que a gente já fazia, não existia um rótulo e que agora existem rótulos que estão carimbando, digamos assim, um processo, uma filosofia, mas que já estavam em andamento. Mas eu acho que no nosso site tem alguma coisa assim sobre o nosso upcycling, como é que ele é feito. E quem quiser se aprofundar mais, eu acho que no Google é a melhor ferramenta. Agora tem um pequeno parênteses aí, porque eu lido diretamente com ele e a minha explicação é assim, você tem 1 metro de tecido do qual você vai fazer 80 centímetros é uma blusa. 80% daquilo. Os outros 20%, que seriam resíduo, ele tem que se transformar num colar ou numa bolsa ou numa coisa que valha tanto ou igual ao preço da blusa. E aqueles 20%, às vezes, vende mais e melhor, com a margem maior do que os 80%. Tá? Então, no mercado, é como se você... quando eu vou explicar para a equipe, eu digo assim, você tem um pé de alface e o talo dele, a raiz dele, tem mais nutriente, é mais gostoso que a própria folha. E quando você transforma aquilo numa receita, a receita da raiz é mais gostosa do que a própria folha que comumente você olha e é o produto. Então, a visão do upcycling é assim, você vê o que seria resíduo em matéria-prima, e matéria-prima que tenha valor igual ou maior do que o produto que está gerando. Essa é a explicação do upcycling, em linha geral. E tem uma pergunta aqui, se vocês conseguem realizar a gestão correta de todos os resíduos, ou ainda sobra alguma coisa que vocês não conseguem? Se vocês forem lá na fábrica, quiserem conhecer, eu indico que... O pessoal da jornada pode se ir lá. preparem que não é bonito, porque a gente... não é uma coisa tão bonita, porque a gente armazena e cataloga retalhos além da conta, que é essa coisa de não descartar nada. E eles ficam... Parece não fazer sentido, mas a cada vez que a gente projeta, planeja e prototipa uma nova coleção, eles saem dos sacos, das caixinhas e viram trunfos. Então, sim, a gente... Isso já foi motivo de alguns prêmios, essa coisa do lixo zero, de usar 100% da matéria-prima, nesses 5 caminhos que eu falei, o vestuário, o acessório, as cooperativas de artesãs, agora o realce e a linha infantil fecham o ciclo dos 100%. Tem produto de cama, mesa e banho? Como é que você descobriu? Sei não, perguntaram aqui. A Refazenda começou de uma linha de cama, mesa e banho, e depois ela começou, há 40 anos atrás, eu tinha uma linha de camisaria, e essa linha tinha uma sobra de tecido que era muito bonita, porque camisa masculina ela é sempre feita de tecido, na maioria algodão, e na maioria tecidos muito bons, de acabamento muito bom. E eu sentia muito que esse tecido não era usado depois. E aí eu comecei uma linha de cama e mesa, que foi o início da Refazenda. Só que essa cama e mesa, ela dura muito. Você tem uma coxa na sua cama que dura 30 anos, passa de mãe para filha, então não ia vender. E eu vendia uma quantidade limitada. Daí eu passei a fazer o feminino, na época, 30 anos atrás, foi onde começou a Refazenda. E quando essa linha começou, a gente praticamente não abandonou, mas a linha de cama e mesa, ela tem um consumo menor do que tem o do vestuário, que por ser o acessório. Mas agora a gente está voltando para ela, porque ela tem um consumo de geração e de legado muito bom. Você é capaz de fazer um enxoval e deixar de uma geração para outra, e está voltando a ter valor, e a gente vai voltar para isso agora, criando uma nova célula, que é uma coisa muito óbvia para a gente, porque foi a base da Refazenda. Vocês têm mais sócios além de vocês? Temos o André, que não está aqui, né? O meu irmão que está lá no Instituto Acatu. Além da família, não, né? Não. Os sócios são da família. E onde vocês querem chegar? Pergunta aqui de visão de futuro de vocês. Tem uma imagem, tem um sonho que vocês possam contar aqui? Olha, a gente quer ser...
Eu acho que não é nenhuma meta material, mas é uma meta de fortalecimento, proteção desse propósito e principalmente de espalhar ele como possibilidades reais e possíveis. A gente tem uma frase que a gente fala sempre na empresa, né, que é aquela: não adianta ser sustentável, nem adianta ser circular, com essa onda da economia circular, se não gerar desejo. A conta não fecha. Você vai ficar fazendo filantropia e aí quem vai bancar aquilo? Tem um amigo nosso, consultor aqui também, que acabou de lançar um livro, não sei se vocês viram, o título do livro é O Paladar Não Retrocede. Vocês viram isso? E a gente usa muito esse exemplo dentro do nosso negócio, né? Que é o desejo não retrocede. Uma vez que você apresentou produtos com alto valor de desejo estético, emocional, etc., a obrigação é de lançar sempre um que supere as expectativas. Então, eu acho que é isso, é como proteger do ponto de vista que ele possa ser, esse tal propósito, ser espalhado e faça sentido para muito mais pessoas e empresas. Legal. Magna, tem uma pergunta aqui, uma pergunta pessoal aqui para você, ó, e já veio para você. Qual a ligação de Mãe Anormal com o desenvolvimento e processos da Refazenda? Eu fico aqui, eu saio da sala. Você fica porque depois tem uma para você, tem uma interessada para você. Fica e aguenta aí. Qual a ligação da Mãe Anormal com o desenvolvimento e processos da Refazenda? É total. Eu vou só dar uma contextualização desse anormal. Eles estudavam em escola alternativa e era o meu público potencial. Então, se eu estivesse trabalhando no meu ateliê, eu saía do jeito que eu estava, com a roupa que eu estava testando e com a tira de pano amarrada no cabelo, e ia buscar na escola. E ele fazia: eu odeio você, eu odeio você é muito anormal, você é muito anormal. Todo adolescente faz isso, né? Todos. E aí eu parava e dizia: se eu sou uma mãe normal, quem será normal? Aí um dia eu disse: você vai me mostrar quem é uma normal, para poder eu saber qual era o meu oposto. E eu fiquei na frente da escola e ele se debatia comigo. E quando ele me mostrou, era uma mãe completamente invisível, que ninguém olha para ela, né? Não como mulher, como pessoa, e muito mais como protagonista. Aí eu vi que os meus processos, naquele dia, os meus processos iam ser mais acirrados, porque se eu era normal do ponto de vista de mãe, eu precisava chamar a atenção. E ali eu estava sendo uma garota propaganda, porque a maior parte das mães daquela escola eram minhas clientes. Então eu queria também protagonizar isso. Tinha como explicar, ele não queria me ouvir e eu tinha que fazer isso mais intensamente. Depois eu transformei isso em processos dentro da própria empresa. Então, toda vez que a gente ia lançar algum produto, alguma coisa, eu tratava de chamar protagonistas, ou de teatro, ou de cinema. Eu fiz parte de um mercado pop, que é um mercado que aqui em São Paulo teve parecido, Mundo Mix, e a gente foi muito protagonista, e trabalhava final de semana. Domingo à noite eles iam me ajudar a recolher o mercado. Numa época que a gente já tinha loja e tudo, não precisava estar fazendo aquilo do ponto de vista do esforço. E ele dizia: mãe, você faz porque você gosta. E eu fazia: eu faço porque eu gosto. E eu passava o final de semana protagonizando e estabelecendo relações com pessoas que estavam na cena cultural. Então era Chico Sainz, era Otto, era Lenine, aquelas pessoas estavam naquele ambiente e elas me inspiravam para que eu fosse protagonista na minha área, como elas são na área delas. E isso foi gerando os processos de dentro da Refazenda. Toda hora eles são instigados a que o processo de dentro da Refazenda seja um processo protagonista, como se você estivesse lançando um filme e você quer chamar a atenção do Festival de Cannes. Mas a gente está lançando uma roupa e a gente tem que fazer o mesmo esforço da mesma forma. O processo interno é o mesmo. Às vezes a fala com uma costureira precisa que a gente tem um trabalho de equipe toda semana, a cada 10 dias, onde a gente conversa na equipe e alguns dados são pedidos que elas me retornem, de notícias do dia a dia e etc. Tal. E esses processos ajudam muito nessa tomada de consciência e tomada de decisão. Porque eu, como assistente social, eu tenho muita raiva do coitadinho. Essa coisa de ter uma empresa, resolver a questão da dignidade, mas, na realidade, você lidar sempre com coitadinhos, isso sempre me irritou muito. Então, na empresa e na vida, não tem coitadinho, nunca teve. Cada um é protagonista na sua forma de fazer, por mais dificuldade que tenha. Aí o processo
inspirado por essa forma de fazer. É o tempo inteiro isso. Legal, muito bem. Agora a pergunta, então, é para você. Como é hoje trabalhar com a mãe, né? Depois dessa rejeição aí durante a infância, ou dessa coisa, né? Dessa mãe anormal, como é hoje trabalhar com a mãe? Cara, é o máximo, né? Em poucas palavras, é o máximo. Mas eu pensava que ela ia contar essa história naquela hora daquele slide Da mãe anormal, que você contou. E eu lembro disso como se fosse hoje. Antigamente ela contava essa história e eu queria um lugar para enfiar minha cabeça, assim. E hoje é o máximo escutar isso, né? Eu lembro que, sei lá, há uns 10 anos atrás, eu estava de Recife para Londres. Eu estava em Londres fazendo uma pós-graduação e aí essa mesma mãe, nada normal, foi lá me visitar e aí a imagem foi exatamente o oposto do que tinha acontecido lá na infância, dito por amigos do mundo afora. Essa é tua mãe? Que máximo! Eu queria ter uma mãe igual a essa. Sabe? E foram vários recados em um só. E essa é a minha versão, né, de contar que aconteceu depois, uma versão em Recife e outra em Londres, e que, enfim, veio a massagear principalmente ela, porque se eu dissesse com as minhas palavras, talvez não massageasse tanto, mas enfim. E no dia a dia é um desafio, cara. Ora nós somos sócios, ora é mãe e filho, mãe e filhos, ora somos irmãos, eu e André, ora somos sócios. E essa linha é tão tênue que a gente nunca sabe, porque quando está tudo em paz, é todo mundo sócio, mas quando começam os atritos, eu sou sua mãe, eu sou seu filho. Vocês devem imaginar como é, né? Não, mas peraí, você aqui não é minha mãe, você aqui é minha sócia. Não me respeite. Não, peraí, vamos conversar. Mas, enfim, o desafio é a gente entender que aquilo ali aconteça o que acontecer, mesmo com esse propósito todo que a Refazenda tem, com toda essa história de vida. Eu acho que a relação da gente de mãe e filho é mais importante. Então, eu arrisco dizer que esse propósito até pode acabar um dia, mas a relação da gente de mãe e filho e respeito e admiração tem que ser sempre maior do que tudo que a gente está falando. Legal. E aí, falando dessa relação familiar aqui, tem uma pergunta, essa pergunta certamente é de lá de Recife, se o Bento e o Chico, eles estarão na jornada, né, que vão fazer visita lá na Refazenda. Então, se não estava no plano, eu acho que é bom incluir. Acho que era bom incluir o Bento e o Chico na jornada de lá. Se eles não tiverem gripados com algum resfriado, com certeza eles irão. E foi uma coisa que aconteceu, um mero acaso, né? O meu filho veio primeiro, se chama Bento, depois chegou o Chico, meu sobrinho, e aí a gente criou o Chico e Bento para a Refazenda. E aí a gente está precisando pensar nessa marca, acrescentando, do ponto de vista um pouco mais feminino, porque todo mundo associa que isso é roupa para meninos, e não é. A maioria é para as meninas. E aí a gente está esperando quem é que vai chegar, se é Maria, se é quem... para acrescentar no nome do Chico e Bento. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, Magda, e eu quero fazer a pergunta depois diferente para o Marcos também, que assim, nesses 30 anos, quantas vezes você pensou em desistir? Se pensou em desistir, e o que te fez persistir, né? Acho que é o primeiro item lá, o que te manteve na teimosia, né, de continuar? Eu, há pouco tempo agora, um mês, falando com uma cineasta, uma pessoa que está fazendo um filme, e ela dizendo que dedicou, é uma pessoa nova, tem 30 e poucos anos, e faz 15 que ela estuda para cinema. E eis que vem uma crise aí, em que o cinema dá uma volta e tal, e ela estava sem perspectiva, com um olhar assim, sem esperança e nada. E aí me vi naquela cena o tempo inteiro, essa economia dando voltas, e você com perplexidade o que vai fazer no dia seguinte.
Eu acho que é uma outra... Aí, no sentido oposto, é assim, você sabe fazer aquilo muito bem. E sabe que sabe. Isso lhe dá a garantia de que amanhã você pode até estar com menos gente trabalhando, mas você está fazendo aquilo, numa outra escala. Aquilo lhe dá um poder de resistência. Eu sempre senti que eu poderia até terminar novamente no ateliê. À medida em que o tempo vai passando, eu posso reduzir tanto que vou fazer um trabalho conceitual. Eu vou fazer um trabalho, mas eu vou fazer. Essa se apropriar do que você sabe fazer e bem é um grande trunfo para você passar por várias situações. Elas vão murchar do ponto de vista material, você vai encolher, né? Mas depois você expande um pouco mais. Mas não sair daquele núcleo onde você sabe que quer fazer aquilo. E cada vez, agora há pouco tempo, alguém me perguntou, como é que você conseguiu? Muitas pessoas não conseguem incluir a família ou colocar a família dentro de forma positiva. Verdadeiros grupos perecem porque não tem a sucessão. E aí eu digo que, talvez no meu caso, foi assim, eu comemorei muito mais os ganhos do que as perdas. As perdas foram muito fortes e foram significativas, mas elas faziam parte de um projeto talvez muito íntimo e não era comum. O que eu almejei há 10 anos atrás não era o que ele queria, era o que eu queria. Então, por que eu partilhar essa perda? Depois, quando havia ganhos, eu partilhava os ganhos. Até hoje, a gente é assim. Então, eu acho que houve mais brilho nos olhos do que lágrimas. E, quando isso acontece, você está sempre otimista em relação ao que vai acontecer. Não é poliana, mas você está sempre encontrando onde se segurar, né? E se você vai se inspirar, eu tenho uma forma de me inspirar que é muito... A literatura do homem conta muito essas coisas de pessoas que foram persistentes, que foram bravas. E eu me agarro nelas. Ora, se eu sou mais uma, por que eu não posso ser essa perenidade, né? Mas eu venho adquirindo essa soma ao longo do tempo. Hoje, com 30 anos. Há 20 eu não tinha tanta, não. Mas já pensei em desistir várias vezes, ir embora do país, fazer outra coisa em outro canto. Poderia fazer. Mas eu acho que o Nordeste do Brasil ele tem uma densidade na história brasileira que ainda não foi contada. E aí, uma vez eu viajando para a Turquia, para o interior da Turquia, eu vi uma roupa otomana que tinha 800 anos e ela contava uma história, essa roupa. Essa história me emocionou e eu disse assim, eu quero ter uma roupa que conte uma história. Uma história que está sendo contada no país que não foi contada. A história do Brasil não foi contada. E aí eu faço parte desse papel. Eu tenho uma história para contar, por que é que eu vou desistir? Pronto, é isso que me mantém. Marcos, você é formado aí, né, com muitas possibilidades de estar atuando numa carreira, né, numa grande empresa, talvez numa multinacional, e, né, escolhe estar na Refazenda. O que é que te mantém numa organização como a Refazenda? Você é um jovem, né, brilhante, com toda a capacidade, né, e agora indo levar a Refazenda para o mundo. Certamente teria possibilidade de estar em outros negócios, em outras, né, com talvez outras atividades de maior envergadura, talvez até. O que te faz ficar aí? Vou falar um pouco por mim e pelo meu irmão, que eu acho que é parecido as trajetórias. Eu sou publicitário e administrador de formação, e ele é administrador. A gente já trabalhou em empresas grandes fora, ele já trabalhou na Gerdau, eu trabalhei em uma grande empresa de marketing, consultoria, e eu acho que os insights foram parecidos nossos. Assim, a gente estava trabalhando fora, que era um pouco a estratégia que a gente conhecesse o mundo fora, e em algum momento a gente foi picado por um mosquito que disse, traz isso que vocês estão fazendo para dentro da Refazenda, porque tem algo que ainda não é claro, que era esse tal desse propósito, mas que era um imã que atraía para a gente. Então, quando eu estava pensando em estratégia de marketing, de empresas, de governos, e disse, eu tenho um trunfo na mão, eu preciso pensar nesse trunfo. E não eu aprendi com um pouco, né, com esses exemplos para trazer para a Refazenda, e eu acho que André, parecido também. Ele trabalhava numa linha de produção grande da Gerdau, e em determinado momento ele disse, eu quero aplicar isso dentro da Refazenda porque eu acredito que o resultado
vai ser maior do ponto de vista da satisfação. E eu acho que o principal é isso, é o tesão que dá, a palavra é essa, né? Chegar no final do dia, ou sei lá, e você voltar de um negócio desse, como foi na ONU, onde a gente foi aplaudido por, sei lá, mais de 500 pessoas de 95 nacionalidades, e você, tipo, tá fazendo sentido o que a gente está fazendo, né? Tá fazendo sentido levar o que essa grande mulher aí tem feito pro mundo afora. Então, o resultado é esse. Ele é a satisfação de estar fazendo parte desse grande sonho, que no começo não era tão claro, tanto é que eu achava a mãe anormal, mas que agora faz todo sentido. Para a gente encerrar, Magna, nós temos então pessoas em várias salas, estão aqui te ouvindo o Marcos atentamente, o case da Refazenda, e certamente essas pessoas estão nos seus desafios, nas suas empresas, nos negócios, e estão aqui porque estão buscando novas opções, novos paradigmas. O que você recomenda para alguém que está sentado aqui e que está buscando algo, está vindo aqui buscar uma inspiração? Né, da sua experiência aí de 30 anos, o que você recomendaria assim, para a gente poder fechar o nosso encontro de hoje com vocês aqui? Só complementando, porque eu acho que eu já disse tanta coisa, né, pedaços meus, mas eu acho que uma grande filosofia. Eu não sei se na busca de uma interna, uma espiritualização, não é isso, não é religiosidade, é uma certa fé, sabe, que o que você pensa é necessário ao mundo. Em algum momento é necessário. E esse se encontrar, eu fiz muito no processo de meditação, de me escutar, o que eu era capaz. Eu sabia que eu tinha uma força. Eu tinha uma força para deslocar um móvel, eu tinha uma força para ir daqui para investigar sobre uma matéria-prima que eu vou. Por que eu não transformo essa grande força em algo mobilizador de pessoas? Definir muito bem o seu papel para poder você sair irradiando para os outros, sabe? Ter um movimento de busca interno para depois você sair multiplicando. Eu acho que parte disso é o meu recado. Legal. Muito obrigado. Quero com isso encerrar. Nós somos extremamente agradecidos de vocês terem se deslocado de Recife para cá, né, para trazer essa contribuição para o público aqui no Brasil inteiro, na verdade. E a Carol tem uma lembrança para vocês aqui, né, que eu quero pedir para ela mesma entregar e explicar. E Opa! Tem um microfone ali, simplesmente como um gesto de agradecimento, porque, né, não dá para... Bom dia a todo mundo. A gente sempre traz uma lembrancinha assim, para quem falou para a gente, para quem inspirou a gente nessa manhã. E é assim, uma lembrança muito simbólica mesmo, porque não se compara ao valor que teve essa manhã para a gente. Então, eu queria entregar para a Magna. Muito obrigada. 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 E para o Marcos. Obrigada. O que é esse daqui? Deixa ela Abrir. vocês abrirem, que eu vou explicar. Eu vou abrir tal qual uma pessoa abre a embalagem da Refazenda quando ganha de presente, tá? Ah, que lindo. É uma peça de um artista mineiro. Dá para dar um close aí? E representa essa mãe de uma empresa de filhos que trabalham nessa empresa, essa mãe anormal. E a sua peça, assim, eu preciso contar isso. Eu tive um trabalho muito difícil para conseguir encontrar algo que não fosse de Recife, de Pernambuco. E aí eu achei essa peça de Minas, e aí a sua é da Cida Lima, que é uma artista pernambucana, e aí representa uma cabeça aberta, ideias e tudo mais. Lindo. Muito obrigado. Muito obrigada. Lindo. E eu queria, Paulo, você quer dar um abraço neles? Eu queria chamar a Paula, porque assim, a gente recebeu muitas mensagens de eu queria muito dar um abraço neles, e eu sei que quem está longe não consegue, então, Paula... Um abraço. Eu mandei no grupo, gente, eu consegui dar um abraço neles.
Um abraço simbólico em todo mundo. Gente, um prazer. Um abraço para as 9 salas. Vocês falando, ainda mais sendo uma história de mãe e filho, assim, acho que todo mundo... eu tava falando aqui que acho que não dá para botar um preço, né? Acho que no que a gente aprendeu com vocês hoje, sabendo que é uma relação de mãe e filho, a hora que a sua mãe terminou de falar e você puxou a salva de palmas, para mim foi... Deu vontade de pular e abraçar vocês. É muito lindo ver a história da empresa e dessa família, gente. Obrigada. Obrigado também. Legal, muito obrigado. Pode sentar. Então, mais uma vez, obrigado pela contribuição para o dia de hoje. Nós agora vamos fazer o encerramento dessa etapa. Voltando a agradecer a todas as pessoas e empresas que proporcionaram esse evento de hoje. Como vocês sabem, imaginam, tem vários custos envolvidos, né? Desde coffee break, né? Filmagem, divulgação de todo esse processo. Então, um agradecimento a essas pessoas. Também as pessoas que voluntariamente trabalharam, né? Trouxeram as pessoas, tem um monte de gente trabalhando nisso. Então, fica esse agradecimento. Se vocês vão receber um WhatsApp, se vocês em algum momento falarem assim, eu também quero de alguma forma contribuir financeiramente para isso acontecer, você recebe um link e você faz lá uma contribuição do valor que você achar que cabe no seu bolso e que acho que valeu pela manhã de que vocês estiveram aqui no dia de hoje, vocês fazem uma contribuição, esse dinheiro ele se soma com o dinheiro que esses apoiadores colocam, né, num pote para a gente poder fazer isso acontecer. Esse é o nosso último diálogo de 2019. Estamos já organizando para 2020. Em breve vocês vão ter a programação. Então, muito obrigado a presença de todos. Agora a gente vai desconectar. A Carol está me pedindo para reforçar que tem a 10ª jornada Parsifal 21, de 11 a 13 de dezembro, acontecendo lá no Recife. O Charles está comandando, formando o grupo de visita. Normalmente é um grupo pequeno de pessoas que a gente leva para fazer uma visita realmente bem proveitosa, íntima, que a gente vai conhecer e aprofundar no conhecimento das empresas selecionadas. Então, está acontecendo isso. Tem mais algum recado que eu deixei de dar? Não? Está tudo certo? Então agora a gente desconecta as salas, tem um tempo para o coffee break, e depois a gente volta do intervalo, tem mais uma rodada com os músicos, e a gente faz uma roda de conversa para a gente digerir junto isso que a gente ouviu na manhã de hoje. Tá bom? Obrigado, até já.